O tema nessa noite é rompendo com as falsas crenças. Rompendo com as falsas crenças. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo. Aleluia. Você pode sentar. Meus queridos, eu quero nesta hora ministrar uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, e o Senhor disse: leve essa palavra para o meu povo, para que a minha igreja receba essa palavra e essa direção, e que eles possam romper em 2021 de uma forma concreta, de uma forma com os pés no chão. Nós sabemos nesses últimos dias quantas são as notícias desagradáveis. Quantas pessoas trazem, verdadeiras notícias em que isso tenta até mesmo abater-nos, roubar, assim podemos dizer, uma esperança. Se você deixar se dominar por tantas notícias ruins, você começa a ficar abatido. Nesses últimos dias, só o que se escuta é sobre justamente falsas ou notícias ruins, fakes também, e coisas que de repente vêm e tentam nos roubar a nossa convicção. E você sabe que muitas dessas notícias que você recebe, notícias ruins, elas são capazes de abalar a sua confiança. Elas são capazes de abalar a sua confiança se você não trabalhar na sua mente, se você não trabalhar no seu interior. É por isso que nós queremos falar para você romper com falsas crenças, porque tem muitas coisas que estão chegando para mim, para você, e que muitas vezes nós estamos dando crédito. Você sabe que a igreja ultimamente ela tem sido muito martirizada com tantas coisas ruins. Tanta gente está ligado no sofrimento que o anticristo vai trazer. As pessoas estão preocupadas com as notícias ruins, em que agora nós vamos estar debaixo de um novo sistema, e esse sistema vai nos levar a fazer aquilo que eles querem que façamos. E são tantas notícias ruins dentro dessa área, em que você fica bombardeado de tantas informações, e que você perde muitas vezes até a convicção de quem é Deus na sua vida. Você sabia disso? As falsas crenças, as notícias, essa nova organização, essa nova ordem mundial em que se fala tanto, ela tem sido tão forte em que a igreja muitas vezes tem perdido a esperança. A igreja tem perdido a força. As pessoas estão andando atordoadas e perturbadas com isso. E foi uma das coisas que Deus me acordou logo cedo hoje. Quando eu me acordei cedo hoje, o Senhor disse uma coisa para mim que eu achei incrível. Ele disse: filho, eu quero que você seja praticante da minha palavra. Eu não quero que você se engane. Eu quero que você seja um praticante da minha palavra. Que você não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da minha palavra. Existem áreas da sua vida que você tem que romper. E aí eu disse para o Senhor: mas eu estou percebendo que o Senhor quer nos dar uma direção em cima disso. Eles quero que você diga para o meu povo, que o meu povo precisa entender que a fé é para romper. A fé é para você romper. A fé é para você andar em vitória. A fé é para você ter convicção que Deus está cuidando de você e de mim, e que essa fé que existe em nós somos capazes de vencer todas as dificuldades, até mesmo aquelas
que você venha enfrentar no futuro e que de repente seja desafios para a sua vida. Então foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse: filhos, eu quero que você leve para o meu povo essa palavra. Deus, Ele cobra de nós, queridos, como igreja, que acreditemos nas suas promessas e que não sejamos apenas meros religiosos, nos enganando com esse falso cristianismo que até muitas vezes nós professamos. Nós precisamos ser verdadeiros, aliás, conosco e verdadeiros com Deus. Então muitos estão perdendo o sono, muitos estão perdendo a paz, e o Senhor estava falando sobre isso. Há uma desesperança, uma tristeza tão grande que as pessoas estão, a partir de 2021, como quem diz assim, é um sentimento de que tudo que é ruim vai começar a acontecer, e as coisas vão piorar para a gente. E o Senhor estava dizendo: filho, quero dizer para você que as promessas que eu fiz para você são decretos que eles manifestam, que eles se realizam. As minhas promessas, elas têm que se realizar, têm que se manifestar, porque são elas que me exaltam. E o meu povo está preocupado mais com a dificuldade do que com a resposta e com a ação do Deus vivo que eu sou. Irmãos queridos, a Bíblia fala claramente que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando Ele diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, há também nele o sim e o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Irmãos, Deus está falando: eu sou um Deus que cuido da minha igreja. Existem mais de 8.000 promessas para você se apegar e você crer, acreditar que 2021 é um ano que você vai romper, é um ano de vitória para a sua vida. Mesmo apesar das intempéries, das tempestades que se levantem, o Senhor sempre diz em sua palavra: eu sou com vocês, eu sou contigo, Ele é conosco. A Bíblia diz em Isaías capítulo 45, versículo 19: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Ou seja, Ele está dizendo assim: olha, o que eu disse, eu não disse em segredo, eu não falei em trevas. O que eu disse é que vocês não estão me buscando em vão. Foi isso que o Senhor chegou a dizer. Ele diz: fala a verdade e proclamo o que é de direito. O que é o nosso direito? O nosso direito é o cuidado desse Deus que é tão maravilhoso, que está conosco. Queridos, tudo o que é de direito seu, a Bíblia declara, o Senhor declara: neste ano novo, Deus vai realizar em sua vida. Eu não estou te dizendo isso para te deixar um pouco otimista, sabe? Assim você se motivar. Eu estou falando isso como palavra de fé, que é o Senhor quem promete isto para nós. E nós temos que acreditar nesses detalhes. Uma das coisas que o Senhor me falou foi: mostrarei os meus cuidados para com os meus. Ele disse: eu sou o socorro da minha igreja. E naquilo que para os homens tem parecido impossível, por ver tantos acontecimentos lôbregos de se instalarem, diz o Senhor para mim e para você: para aqueles que crerem, eu reverterei o caos da vida de vocês. Eu reverterei o caos da nação. Eu sou o Senhor que comecei a boa obra nessa nação e eu vou aperfeiçoar, diz o Senhor. Meus amados, a igreja esquece que ora, entrega nas mãos de Deus, o Senhor entra com ação na nossa nação e depois a igreja esquece que Deus deu resposta e agora a igreja começa a olhar, a ver as coisas completamente o contrário. É como se fosse o diabo tomando da mão de Deus. É como se Deus tivesse perdido para o diabo. Muitas vezes tem sido esse o sentimento de muitas pessoas. Sentimento de fracasso,
sentimento de perda, sentimento que parece que tudo vai dar errado, que parece que as coisas vão piorar, que parece que a partir de janeiro as coisas vão desandar. O Senhor manda te dizer: eis que eu sou o Senhor que estou agindo em tua vida. Eu reverterei o caos da vida de vocês. Eu farei a bonança chegar e transbordar na vida do meu povo, assim diz o Senhor. Amados, mesmo apesar de tantas ruínas se instalarem neste mundo através do homem iníquo, o Senhor nos diz: eu sou o Senhor, cuido da minha igreja, eu terei sempre a saída para o meu povo, aleluia, pois o meu povo não será decepcionado, porque o meu povo confia em mim, meus amados. Então, você vai entrar um novo ano com os pés fixos, firmados no chão. Você não deve acreditar nessa profecia do caos, você tem que abraçar a verdade da palavra. Querido, o mundo, ele tem proclamado caos, o mundo está proclamando o caos e as inverdades da Bíblia. A igreja do Senhor tem se deixado levar pelas essas vozes proféticas do caos, mas a igreja, queridos, precisa continuar a crer que o nosso Deus é fiel, Ele vai cuidar, e Ele cuida de nós, de cada um de nós, neste mundo, até o último momento da minha vida, da sua vida nesta terra. E sabe que quando você começa acreditando no caos, você começa acreditando que vai dar errado, você está simplesmente reprovando a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é fiel, e você não pode invalidar a palavra de Deus por crenças que quebram, na verdade, por crenças que desafiam a você dizer que Deus não é verdadeiro. Você precisa ter muito cuidado. Queridos, as promessas feitas da parte de Deus nunca, jamais serão invalidadas. Como eu disse para você, Ele vela sobre cada uma de suas promessas, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir em nossas vidas. Então nós precisamos entender e acreditar que Deus está conosco. Quando o Senhor disse para Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da face da terra, o Senhor estava fazendo um juramento ali naquela hora. Ele não estava simplesmente dizendo a Abraão, Ele estava dizendo para você que está aqui neste momento, para você que está assistindo a nossa live. Ele estava dizendo: vocês serão benditos meus. Nós estamos debaixo de um juramento, nós estamos debaixo de uma aliança firmada no Senhor, e a Bíblia diz: fiel é aquele que prometeu. Queridos, os amados, olha, a Bíblia fala assim, que os seus amados, Ele cuida em tanto detalhe das nossas vidas, que aos seus amados, Ele, enquanto nós dormimos, Ele cuida, Ele dá, Ele supre no teu sono. Quando eu digo no teu sono, não é você literalmente estar dormindo, mas é você estar confiante nele. É você dizendo assim: olha, Pai, eu quero descansar em ti. Quando Ele diz: eu dou aos meus amados enquanto eles dormem, Ele está dizendo assim: enquanto eles descansam em mim, eu sou Deus que supro as necessidades do meu povo. Ele nos garantiu isso. A Bíblia diz em Gálatas 3, 13 e 14, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. Quando Ele diz isso, Ele está dizendo para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em quem? Em Jesus Cristo. Então quero dizer para você que se o Senhor cuidou da sua vida em 2020, esse Deus não vai dormitar, Ele não vai dormir em 2021. Amém? Nós temos que crer nisso, que Ele sim, Ele é o que cuida de nós nos mínimos detalhes. Quando Ele fala em todas as suas promessas, ao sim, ao amém, Ele está dizendo: o meu cuidado sobre a vida de vocês
não vai faltar. E ele disse: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ele prometeu que estaria com sua igreja até o fim. Eu achei muito interessante isso, eu estava meditando hoje. Algo que um filósofo antigo falou, e Deus me dizendo isso: filho, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eu comecei a pensar sobre o que significa essa consumação do século. Significa que tudo está consumado, que isto é a realidade para nós hoje. Quando Jesus bradou, está consumado, ele disse: eis que está consumado, que eu cuido de vocês, que eu estou convosco até a consumação do século. Ou seja, o Senhor vai sempre estar conosco em todos os momentos das nossas vidas. Então ele prometeu que estaria com a sua igreja até o fim. Você não está só. Tem gente acreditando no pior. Tem gente, amados, achando e filosofando, como o próprio filósofo Nietzsche falou: Deus está morto. Quando Nietzsche falou que Deus está morto, ele estava filosofando ali. Algumas pessoas dizem que ele não queria dizer que a entidade divina, que é Deus, tinha deixado de existir. Mas ele queria questionar: ainda será razoável acreditar em Deus? Basear as nossas atitudes em Deus? Porque Nietzsche falava isso há muitos anos. Queridos, esse tem sido a interrogação de muitas pessoas. Será que está valendo a pena eu estar nos caminhos do Senhor? Será que está valendo a pena eu ir para a igreja? Eu não estou vendo acontecendo como eu acreditei, pastor. As coisas para mim não têm fluído como eu pensei. Talvez 2020 não foi o ano da sua vida. Aquele ano que marcasse com tantas coisas, tantos sonhos que você teve, com tantas coisas que você se baseou em 2019, sonhando que 2020 seria o ano de ouro da sua vida, e talvez você foi decepcionado com algumas coisas. E quando nós passamos por dificuldades, nós viramos muitas vezes um filósofo muitas vezes com um pouco de ateísmo dentro da gente, como Nietzsche diz. Quando ele chega a dizer: Deus está morto, ele chega a duvidar: será que vale a pena acreditar na divindade? E às vezes é com você, é conosco. Nós, quando não estamos vendo as coisas acontecer da forma que nós queremos, então às vezes nós começamos a duvidar de Deus. E nós precisamos analisar, fazer uma autoanálise, uma introspecção, e ver que coisas mudam em nossas vidas quando nós mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, a nossa forma de ver Deus. Para você ativar a sua fé, você precisa continuar acreditando no que Jesus falou em sua palavra. Se ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, ele está dizendo assim: no dia mau, no dia ruim, no dia difícil, eu estou com vocês. 2021, a Bíblia fala que você tem que considerar que haverá dias maus em 2021. Mas o Senhor diz assim: a consideração é que você entenda que dias ruins acontecem na vida de todas as pessoas, dias de, muitas vezes, que nós somos muitas vezes desafiados, mas o Senhor está dizendo uma coisa para a igreja: eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Quando você passa pelas águas, eu estou com vocês. Quando você vai pelo fogo, passa sobre o fogo, eu estou com você. Eu estava hoje analisando, alguém tocou fogo num negócio ali na esquina, e eu fui olhar com o Léo, e estava um fumaceiro grande, o fogo, e eu tentei chegar perto do fogo. Irmãos, com 4 metros de distância, eu não suportei o calor tão terrível. E aí eu me lembrei disso que o Senhor diz: quando você passar pelas águas, elas não irão te afogar. Quando você passar pelo fogo, não vai te queimar. E eu comecei pensando sobre isso, e o Senhor começou trazendo à minha memória: filho, veja como eu cuido de vocês.
Veja como é difícil suportar o fogo. O fogo são os problemas, são as adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. Queridos, há uma diferença em quem tem Deus e quem não tem Deus. A igreja precisa caminhar tendo Deus de verdade em sua vida, porque muitas vezes no momento da adversidade a pessoa se revolta, a pessoa se afasta da igreja, a pessoa se afasta dos irmãos, a pessoa se afasta dos cultos, a pessoa se afasta de Deus. E é isso que o Senhor está chamando a atenção de cada um de nós. Hoje o Senhor disse: filho, eu quero que você abra os olhos da minha igreja, que eles rompam com as falsas crenças, essas crenças que muitas vezes levam você a acreditar que o pior vai acontecer, que os problemas vão te sucumbir, que essa adversidade que você está passando, parece que você não consegue romper na sua vida. O Senhor está te dizendo: você é muito mais que vencedor em mim. Então viva o melhor em cada dia que o Senhor fez para você. Quando Ele diz esse é o dia que Ele fez para nos alegrarmos em sua presença, Ele está dizendo: nós vamos viver dias felizes aqui nessa terra. Mas pastor, mas nós sabemos que teremos aflições, pois o Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu acho lindo é que o Senhor sempre tem um remédio para nós, a saída é o ânimo, é a força. Por isso Ele diz: alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não seja, queridos, cúmplice, não seja herdeiro das profetadas daqueles que só acreditam no pior em 2021 ou para 2021, daqueles que só pensam no pior, daqueles que muitas vezes acham que vão sucumbir. Deus fez todos os dias de nossas vidas, e Ele disse: em todos eles eu tenho uma palavra final para vocês. Este é o dia que eu fiz para você se alegrar na minha presença, para nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Irmãos, nossa história está escrito, está descrito. Antes de você existir, o Senhor disse: no meu livro, no teu livro, Senhor, foram escritos todos os meus dias. Os meus dias, os nossos dias estão estabelecidos para andarmos por fé, uma vida de fé. Mas você só vai desfrutar do melhor aqui nesta terra se você ouvir a palavra de Deus. Isaías 1,19 diz: se tu quiseres, se você me ouvir, você viverá o melhor. Então, pare de acreditar nas profecias do caos. Paralise isso em sua vida. Eu nunca vi um tempo tão propício para o povo falar tanto sobre o arrebatamento. Está lindo as pregações sobre arrebatamento. Não é verdade, pessoal? Mas você já percebeu que sempre o envolvimento nessas ministrações é para o caos, para o pior. Sempre ministra em cima da sua cabeça que tudo vai piorar, que tudo vai piorar, que as coisas estão de pior a pior, que tudo vai piorar. Amados, alguém pode estar me dizendo nesse momento, pensando assim: mas pastor, nos sinais dos tempos tudo vai piorar. Mas amados, eu também tenho que acreditar que mesmo no pior que venha sobre a terra, sobre a face da terra, sobre tudo que está acontecendo, eu tenho que acreditar que neste pior Deus tem o melhor para a sua igreja. Deus tem a saída para a sua igreja. Eu não tenho que tomar para mim o caos, as coisas terríveis, que negócios vão falir, que as coisas vão dar tudo para trás. Lembra de Deus, o que foi que Deus falou com Noé? Noé, ele apontava um pouco para os nossos dias. Observe que mesmo vindo o caos, o Senhor disse: Noé e sua família foram quê? Salvos. Você é essa família de salvos. Todos morreram. Aqueles que não entraram na arca morreram. Mas aqueles que adentraram na arca viveram sob o cuidado do Senhor. Você está dentro dessa grande arca. Essa arca que você está salvo. Que Cristo veio e Ele nos salvou e nós estamos com Ele, Ele está conosco. Então o Senhor diz: não temas. Não temas, porque eu estou contigo, igreja. Para de olhar para o caos, para de olhar para a tristeza, para de olhar para o pior. Paralise isso na sua vida. Se veja, se envolva com o melhor.
Se veja, se envolva com o melhor. Declare que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. O Senhor sabe, queridos, que pensamentos Ele tem ao seu respeito. E eu sei que você tem bons pensamentos. Se você tem bons pensamentos, quando você foca no que Ele diz em sua palavra. A gente vê aí, só se fala em crise, só se fala na doença, só se fala no vírus, só se fala que vai morrer mais não sei quantos, só se fala em coisas ruins. E o Senhor disse: será que não existe um espaço pequeno na vida da minha igreja, para a minha igreja levantar a cabeça e acreditar que eu sou o Deus vivo? Será que não existe um espaço na vida, na cabeça dessas pessoas, em que elas abram os olhos e saibam que eu estou cuidando delas? Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz, para vos dar o fim que vocês desejam. Diga glória a Deus. Então, quando você pensar na sua carne, no pior, que você é fraco, você tem que se lembrar que as coisas vão ficar, você tem que se lembrar das promessas, que todas elas são suas. Queridos, nossos inimigos sempre vão estar buzinando, vão falar sempre que vai dar errado. Desde que eu me entendo de gente, sempre eu vi essa sacanagem podre da face da terra. Passamos pela vários governos, vários presidentes no Brasil. Eu vi, nos anos 70, o sofrimento das pessoas que se focavam para a época que se dizia ditadura. E eu via tanta gente preocupada que vai dar errado, e meu pai focava que ia dar certo, só deu certo na vida dele. Nós passamos por tantos momentos difíceis e sempre vencemos. Mas nunca deixou de haver a política da mídia marrom dizendo que vai piorar, que as coisas são ruins e vai se tornar pior. Sabe, essa mídia é a mídia de Satanás, é a mídia que contraria a palavra de Deus. Quando o Senhor diz, Joel 3, 9 e 10, proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças da vossa podadeira. Ele diz, diga ao fraco, eu sou o quê? Eu sou forte. A gente via Israel sendo atacado, e o Senhor dizendo, Israel apontava, representa muitas vezes nós dos dias de hoje. E o Senhor diz, por mais que sejamos atacados, diga ao fraco, eu sou forte. Proclame as verdades do Senhor. Queridos, esta é a nossa realidade. Diga ao fraco, eu sou forte. Proclame a bênção, proclame a graça. Isto quebra, amado, qualquer nível de maldição. Foi uma coisa que Deus me falou. Quando o Senhor disse, filho, diz ao meu povo que proclame a bênção, que proclame a graça, que as maldições serão quebradas, que nenhuma palavra de maldição proclamada nesta nação terá força sobre a sua vida, se você proclamar o melhor de Deus para você. Hoje o povo no mundo, o povo da ciência, o povo que desenvolve aí a inteligência, eles se apegam tanto com o pensamento bom, com o pensamento positivo, e a igreja está perdendo uma noção tão boa que é você levar a sua mente cativa à vontade de Deus. Só olha o caos, é o Apocalipse, é o Apocalipse. Então proclame as bênçãos sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Quando você abençoa tudo na sua vida, queridos, quando você começa declarando, minha vida dá certo, esse vai ser o melhor ano, as coisas vão acontecer para mim, tudo flui ao meu favor, as coisas cooperam para mim. Meus amados, você sabe o que está acontecendo? Você está concordando com Deus.
São os pensamentos de paz, os pensamentos de louvor, pensamentos que engrandecem ao Senhor. Você está concordando com as promessas do Senhor. Você está declarando vida para você. A Bíblia diz, é isso que declara, é isso que atrai vida para a sua vida. Quando você proclama as virtudes, proclama os cuidados do Senhor, simplesmente você está liberando a unção, e a unção que despedaça todo o jugo. E eu quero terminar nessa hora dizendo para você uma coisa. Eu estava vendo sobre essa palavra unção, a palavra hebraica é shemen, que significa gordura, óleo. Aqui ela é usada como uma forma simbólica, que é traduzida como unção, certo? Na tradução da Almeida Revista e Corrigida. Isaías, ele fala sobre essa questão, a unção que quebra todo o jugo. Mas sabe o que eu achei muito interessante? É que quando eu comecei a ver esses detalhes, eu comecei a ver o seguinte: essa unção, ela acontecia devido à ação de Deus, à força do Senhor, a unção vinda do Todo-Poderoso sobre a vida do seu povo. E a Bíblia diz que essa unção, ela quebrava todo o jugo, quando as pessoas começavam a acreditar e a declarar o que Deus fez, o que Ele fez, o que Ele iria fazer. Então, a unção que quebra o jugo, isso significa que você, quando fala a palavra de Deus e concorda com o melhor de Deus na sua vida, você simplesmente está ativando um nível de unção na sua vida, em que despedaça todo o jugo. Quer ver a sua vida dar para trás? Comece simplesmente só a acreditar nas notícias ruins. Fale sobre notícias ruins. Comente sobre notícias ruins. Acredite no pior, sua vida vai dar para trás. A Bíblia declara que eu e você devemos atentar para a sua palavra, que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Quando eu declaro que sou saudável e tenho saúde, que sou próspero, estou debaixo dos cuidados de Deus, há anjos trabalhando ao meu favor. Quando eu declaro que a bênção do Senhor está sobre a minha vida, e onde eu imponho as minhas mãos é próspero. Quando eu declaro, onde eu colocar as plantas dos meus pés é me dado como herança. Quando eu começo a declarar que tudo que eu faço dá certo, tudo conspira ao meu favor. Quando eu começo a declarar que o Senhor é comigo e que há anjos que trabalham ao meu favor. Quando eu declaro, eu tenho sabedoria, eu tenho capacidade, eu sou cheio do Espírito Santo, as coisas, até aquelas que tinham tudo para dar errado, vai dar certo na minha vida. Sabe por quê? Porque eu concordo com o Senhor. Como vai ser o teu próximo ano? 2021 vai ser um ano de declaração, um ano de conquistas, de vitórias, um ano em que você vai abraçar e vai ter o melhor ano da sua vida, ou a sua expectativa para 2021 é de coisas ruins. Se esse era o seu pensamento, o Senhor nessa noite declara para você: hoje você recebeu uma nova direção, e essas crenças falsas que vieram e foram impregnadas em você, o Senhor disse: joga fora, lança tudo isso fora e acredita na minha palavra, porque eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação do século, e eu faço você vencer. E eu tenho uma boa notícia para te dar: 2021 vai ser o melhor ano da sua vida, para a glória de Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia.